chegamos em mais um bate-papo aqui na live, às 20h45. Falta poucos minutos para isso, menos de 2 minutos. Mas bem-vindos! Que bom que muitas pessoas estão nos acompanhando, compartilhando, curtindo, comentando. Como eu falei antes, isso é muito importante porque nosso propósito é levar consciência e liberdade para as pessoas. E você, interagindo, vai ajudar muito nesse propósito. E eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Pois é, a ideia hoje é falar sobre o pensamento. Como que tá o seu? Você que controla ele que te controla. O que tá acontecendo aí? Tem uma coisa é fato, isso tem em alguns dos materiais do senhor L. Ron Hubbard. O material que a gente está recomendando dessas últimas lives é esse aqui. A evolução de uma ciência, porque você vai acompanhar a evolução desta ciência. Por que uma ciência? O que é a mente humana e outras coisas mais. Deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa importante aqui pra gente. Tô achando que seu joelho tá aparecendo muito. Ah, meu Deus. Esses mais. Pronto. Agora tá bom. Bem, então essa é a evolução de uma ciência. E ele mostra aqui sobre a mente humana, faz uma analogia, né? Uma comparação a um computador, como que a sua mente é uma máquina, porque, como ela funciona. Então, basicamente, você precisa saber como a sua mente funciona para você lidar melhor com ela. Agora, a pergunta é, como que está a sua mente? Você já parou? Como que está a sua mente? O que é a mente? Para que serve a mente? Qual que é o propósito da mente? Nada nessa vida existe porque sim. Ah, porque sim. Tudo tem propósito e com a mente não é diferente. Então, a mente é o conjunto de toda a sua experiência. E você utiliza isso para resolver os problemas da vida ou para limitá-los. Então, qual o propósito da mente? Resolver problemas relacionados à sobrevivência. Você está usando a sua mente para resolver os problemas? Está realmente resolvendo? Agora pergunta, se não está resolvendo, por que a sua mente não resolve problemas? É isso que eu quero que a Diva pense aí para responder. A live de hoje está muito livre, assim. Se você tiver alguma pergunta sobre a genética, sobre a mente, como que funciona, o que você quiser saber, a gente está aqui à disposição para responder sobre esse assunto especificamente. Porque o que eu tô vendo, que a gente está recebendo aqui, é que muitas pessoas não controlam os próprios pensamentos. Se você não pode controlar seu pensamento, você não é uma pessoa livre. Se você tá com atenção em uma coisa, ou na fatura do seu cartão que vai vencer, ou em questões emocionais, seja do seu casamento, sejam laborais, né, do seu trabalho, algum tipo de problema familiar, se você tá com atenção fixa nisso e não consegue se concentrar para fazer outra coisa, será que isso é normal? Então, analisa. Você está usando a sua mente para o propósito que ela realmente tem, que é resolver problemas? Então veja isso e a gente vai dizer por que você não resolve problemas, já que você tem uma mente como todas as pessoas. Então eu quero saber, você quer falar algo, Diva, complementar? Gostaria de dizer que a capacidade de pensar, ela inclui a inteligência, o treino, experiência e os dados que você coloca na sua mente. Então, se você não tem informação suficiente para poder ter um raciocínio lógico que na hora que você necessitar de resolver um problema, você não vai conseguir. Então é aonde você fica perdido, porque você fala assim, nossa, mas eu não consigo resolver problema. Mas por que não resolve? Porque as informações têm que estar na mente, porque se você não tem informação, não tem como você pensar. E é engraçado que as pessoas às vezes ficam, mas os meus problemas só estão aumentando. Por que estão aumentando? Porque não tem informação correta. Exato, é mesmo. Você falou uma coisa interessante aí, hein?
3 itens para você prestar atenção. É 3 ou 4? O que você precisa para Resolver o problema. Inteligência, experiência, treino e informações da mente. inteligência, experiência, treino e informações da sua mente. Então aí, se você tem esses 4 itens no caso, você pode controlar o seu pensamento. Ok, gente. Inteligência é a sua capacidade, é a capacidade que você usa para resolver os problemas relacionados à vida. Definição de inteligência, certo? Uma das é a que a gente tem aqui. Então, a capacidade que você utiliza para resolver os problemas da vida, isso é inteligência. Agora, o que é capacidade? Capacidade tem a ver com a habilidade de fazer as coisas. Para e pensa numa capacidade que você tem. Uma habilidade que você tem. Tem pessoas que têm habilidade para cozinhar. Pode até escrever suas habilidades. É muito importante, viu? A gente saber quem é você, o que você faz. Quais são as suas habilidades? Tem gente que tem capacidade para vender. Tem gente que tem capacidade para administrar. Ou seja, tem habilidade para fazer isso. Aí vai. Ela falou os 4 ingredientes para você controlar seu pensamento. Eu já volto nisso. Parei na inteligência, certo? Que é a capacidade de resolver os problemas da vida. Só que quando a gente fala de capacidade, tem 3 itens também que você pode utilizar, que você pode treinar e observar. A capacidade depende de 3 coisinhas. Observação, decisão e ação. Observação, decisão e ação. Essas 3 coisas denotam capacidade. Se você observou aí, vamos pensar no carro mecânico. Ele observou que o motor tá com um problema em alguma parte lá. E aí, ele precisa decidir o que ele vai fazer. O melhor lugar para comprar tal peça, onde, quando, como, tem que decidir. E depois, ação. Se não incluísse, omitir um desses 3, ou observação, ele não observou que o problema era no lugar X, ele não percebeu isso. O que vai acontecer? Ele comete um erro e aí logo o cliente pode achar que ele não teve a capacidade de arrumar o motor porque ele mostrou o lugar errado, a observação foi falha. Agora vamos pensar outra coisa, a observação tá ok, mas a decisão não. Ele viu, nossa, tá com problema nisso. Só que deixou pra lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, porque ele tava tão ocupado, não reparou o problema do motor. Então, o que pensaria o cliente? Putz, cara enrolado, blá, blá, blá. Porque omitiu a questão aí da decisão do que ia fazer. Não sabia, nem pensou nisso, prestou atenção em outra coisa. E tem também a questão da ação. A pessoa viu o problema, falou, nossa, é isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Amanhã eu faço. Chega amanhã, nada. Ou seja, a capacidade também aí teve uma deficiência, né? Não fluiu. Então, observa que se você quer exercitar a sua capacidade, exercita esses 3 itens. Observação, decisão e ação. São 3 itens. Isso tem também nos materiais do seu Huber, tem um material que fala só sobre a capacidade, que o nome dele é capacidade. Então, é legal você saber que observar, decidir e atuar são os 3 itens aí da capacidade, certo? Então, se tem alguma área da sua vida que não está indo como você gostaria, ponto. Coisa que você já pode fazer, independente do que a gente vai falar depois nessa live, mas coisa que você já pode fazer. Como está a sua observação? Se você falar pra mim, nossa, quando eu vi, já fiz tudo errado. Uma observação tá deficiente. Ou, quando eu vi, a pessoa já tinha metido a faca nas minhas costas, traiu minha confiança. Ou seja, você não observou quem era o seu amigo, quem era o seu sócio, quem era o seu marido ou esposa, quem era, seja lá o que for. Qualquer problema que você tenha, veja a sua capacidade de observar. Você pode confiar na sua observação. Não estou falando de pressentimento, de nossa, eu vi aquele cara sentir um negócio ruim, eu nunca falho. Isso é bom, tem muita gente que tem e não é mentira. Mas eu estou falando de algo que qualquer pessoa pode fazer, independente da capacidade que ela tem de intuição ou qualquer coisa assim. Estou incluindo o mundo inteiro, cada pessoa desse mundo,
com algo chave, que ela pode treinar a observação, olhar, entende? E você sabe que a sua observação está legal baseada nos resultados com as pessoas. Quando você vê a pessoa já puxou do seu tapete, quando você vê, você já foi traído, quando você vê a pessoa foi um caloteiro e não te pagou. Então observa, como está a sua observação? Se não está legal, então você precisa fazer coisas para elevar esse nível de consciência e melhorar a sua observação. Além de coisas que você pode fazer agora, olha mesmo. Observa entre o que a pessoa diz, o que a pessoa faz, como a pessoa vive, observa, entende? Observa, sem preconceito, sem pensamento contra ou a favor, observa. Então, primeiro ingrediente da capacidade de observação. Segundo é a decisão. Não quer dizer que está em segundo lugar. Todos são importantes, mas tem que ter a decisão. Às vezes você observa. Imagina uma mulher ou um marido, vê que a pessoa, isso já aconteceu, tá traindo, tá fazendo uma coisa, a pessoa não tá aceitando, mas deixa. A pessoa tá mal com aquilo, mas deixa. Qual a decisão? Nossa, eu devia me separar ou conversar, mas a pessoa não faz isso. Não consegue decidir. Observou, mas não consegue decidir. Ou um sócio que tá roubando. Eu falo essas coisas porque tem situações assim, de que a pessoa falhou em um desses três. Inclusive, conforme eu vou falando, se vier uma história aí, é legal você falar, porque sim, cada pessoa vive experiências. Eu gostaria de falar sobre o QI, né? Ah, legal. Ela já vai falar um pouco mais da inteligência, então. Então, voltando aqui, isso da decisão. Às vezes você observa, mas não decide. Às vezes você fala, nossa, eu tô com uma autoestima tão baixa. O que você tá fazendo? Eu tô aqui, na força, na fé. Tá melhorando? Entende? Fé é ruim, lógico que não, é muito importante, a fé é muito importante. Aquilo que te faz feliz e que te preenche, que é algo além dessa coisa material, não importa a sua religião, mas que é muito além disso, isso é muito importante. Mas nesse mundo é necessário certas ações, certo? Então se você não pode decidir, nem consegue saber o que vai fazer, você também está metido em problemas, independente aí da sua fé. Então eu não estou entrando também, como eu falei, essa live, o propósito não é tirar o valor da fé de ninguém, da religião de ninguém, pelo contrário, nós respeitamos e gostamos realmente de todas as religiões, porque as religiões ajudam a pessoa a ser o melhor que ela pode ser, e o conteúdo de muitas religiões realmente é muito bom. Então, não estou falando de religião, tá? Mas essa parte da observação, entre a observação e a decisão, é sua. A decisão, ela é sua. Se você observa um problema, nossa, ali tá pegando fogo. Tá pegando, você viu. E aí, o que você decide? Eu não sei se eu limpo o bombeiro, se eu chamo um amigo que tem um pouco de conhecimento, você vai morrer. Então você precisa decidir, entendeu? Decidiu, o que tem que fazer? Agir. Então esses são os 3 ingredientes da capacidade. Observa aí qual é desses 3 que você podia dar uma melhorada. E lembra, o nosso método aqui da Genetic Scientology é sempre estudo, que é a educação, que te dá consciência, que te dá ferramentas para você lidar com o futuro, para você lidar com a vida de modo geral. E o outro lado é a audição, que vem de audir e ouvir, que é a terapia, que é um procedimento muito específico para você acessar uma área do seu passado onde tiver angústia, carga, e tirar essa carga, recuperar força de vida e energia para continuar vivendo, entende? E limpar essas coisas que aconteceram com você. Mas aqui é sempre os 2 lados, nunca é um só, tá bom? Então a gente usa esses métodos para elevar o nível de capacidade de qualquer pessoa que realmente tenha uma necessidade de mudança. Se você tiver uma necessidade de mudança, então aqui esse lugar realmente é para você, tá? Falando aí da parte né? de controlar seu pensamento, que ela falou da inteligência, e agora ela vai falar do QI, então fala do QI. Todo mundo quer ter um QI alto, mas o que faz um QI alto? É um número que indica o nível de inteligência. E é uma escala baseada na idade física com a mental. E é a capacidade de uma pessoa aprender algo novo. Cada vez que você aprende algo, você está exercitando a sua mente. Porque vai entrar informações e você vai começar a agir de forma mais correta. Mas o que acontece com as pessoas?
Conforme vai passando o tempo, a pessoa fica, mas eu não levo jeito de fazer isso, na minha época, faz tantos anos eu aprendi isso, e não quer reaprender as coisas. E o que acontece? Quando uma pessoa para no tempo, ela deixa de evoluir. Aí acontece, como hoje em dia tem a tecnologia digital, as pessoas ficam paralisadas porque tem medo de agir, tem medo de aprender, tem até vergonha de passar, não saber lidar com as coisas. Só que assim, o mundo está em evolução, as pessoas precisam evoluir. Só que ela tem que aprender que ela pode aprender. Porque antigamente quem não sabia ler e escrever era analfabeto. Mas o analfabeto do futuro é a pessoa que tem que aprender, desaprender e reaprender. Porque as coisas estão mudando o tempo todo e você necessita de mudança. Mas para isso você tem que estar preparado. E o que acontece com a Dianética? A Dianética ajuda a tirar os bloqueios da sua mente para que você deixe de ficar limitado e achando que você não tem capacidade. A capacidade pode ser aumentada. Você pode mudar a sua vida, mudar a sua forma de pensar, ter uma linha de raciocínio mais lógica e ver que a vida não é porque mudou, você não pode acompanhar. A pessoa às vezes fica esperando as coisas melhorar. Esperar no mundo de hoje é um efeito colateral de um problema mental. Por quê? As coisas não vão deixar de evoluir para que você comece a aprender no seu ritmo. As coisas estão mudando muito rápido. Então, a Dianética ajuda você a ter um controle inteligente da sua vida, dos seus pensamentos, e você acompanhar essa evolução. Porque não tem como ficar parado esperando as coisas ou voltar ao normal ou limitar no seu ritmo. Não tem como. O mundo está em processo de desenvolvimento e o mundo não vai parar. Quem tem que mudar é você para se adaptar a essa nova situação. Pois é. E falando nisso, voltando ao que a própria Diva falou, ela estava falando dessa coisa do controle do pensamento, certo? E o primeiro item é essa questão aí da inteligência. Sim. Porque você tem inteligência, significa que você tem uma capacidade para resolver os problemas. É isso que significa inteligência. Não estamos falando de notas escolares, estamos falando de capacidade de resolver problemas da vida. Então é nesse sentido. Então, a inteligência aí, você pode incrementar realmente através dos dados, que também faz parte do que ela falou sobre o controle do pensamento. Como que você pilota um helicóptero se você não tiver informação sobre como pilotar? Como você lida com um casamento se você não tiver uma informação de como lidar? Então a informação que você tem pode ser falsa, pode ser adquirida de outras pessoas, pode ser uma experiência ruim de alguém. Meu, casamento não presta, você se conforma que não presta e vive. E eu falo em relação a outras coisas também. Então, se a sua vida não está como você gostaria que estivesse, ou pelo menos você não está se sentindo pleno, alcançando seus objetivos, ou tem alguma coisa faltando, sabe? Alguma coisa que não vai ou não tem aí. Então, essa questão de você aumentar o seu nível de inteligência, no sentido de ter capacidade de resolver os problemas da vida. Ter informações que realmente você pode utilizar. Informações que você constatou que são verdadeiras, que servem para você, servem para outras pessoas. Então tem que ter os dados. A questão da experiência também ajuda. Por quê? Porque você vai experimentando. Por exemplo, tem pessoas, tipo eu, ou a Diva, quem está aqui, outras pessoas que não trabalham aqui, que fizeram sessão de genética, ou que leram um livro, elas têm experiência de como que é. Entende? Para quem realmente usou, sabe que funciona, sabe que é muito lógico, sabe que respeita as pessoas, não importa quem, o que importa o quanto a pessoa quer mudar. Então tem gente que passou por essa experiência. Então tem gente que sabe. Mas isso falando da genética. Agora em relação à vida. Tem gente que usa experiência, só a dor da experiência. E aí a vida começa a ficar pesada. A pessoa até uma certa idade era alegre, era feliz, tinha um corpo de um jeito. Aí depois a experiência fez o quê? Começou a deixar a pessoa para baixo. Mal, desconfiada, triste,
indisposta, sem energia, desconfiando ou não acreditando mais no ser humano. Por quê? Porque a experiência falou para ela que isso é horrível. A experiência disse para essa pessoa que todo mundo é igual, ninguém presta e a vida é uma bosta. A vida é horrível. E aí o que acontece? A experiência, nesse caso, está ajudando no quê? A você se afastar mais do mundo? A você se encolher mais? A você ter mais ódio, mais rancor? A você ter um câncer? A você ter diabetes, problema de saúde? A experiência tá valendo a pena? Então não é dessa experiência que a gente fala quando a gente fala de você controlar o pensamento. Porque essa experiência ruim, ela vem de uma mente chamada mente reativa. Muitos de vocês que estão vendo essa live, ouvindo a live, que a gente só ouve, sabe que a mente reativa ela é perigosíssima, porque ela faz você reagir. Você já nem analisa mais, você pôs no automático e assim acabou e não tem conversa, entendeu? Não tem negociação, pôs uma parede ali, ó, e assim, a experiência ganhou. Quando a experiência negativa ganhou, meu, nem Deus. Por quê? Porque a sua ideia já não muda. Você tem uma ideia fixa. Não consigo, e não consigo, não consigo, e não consigo. E você fala, não, vamos lá, eu te motivo. Não consigo. Até briga. Não consigo. Então a pessoa põe um não ali de não dar e não dá. Né? Por exemplo, eu falei esses dias com uma pessoa e ele gosta de música. E na verdade eu falei com várias pessoas dessa área. E essa área tem um lado ruim, que é o lado das pessoas falarem que não dá dinheiro, que músico não é valorizado, blá 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 e blá blá blá. Então é muita informação, aí a própria sociedade joga um banho de água fria na pessoa. E as questões também de brigas na família. É, vagabundo, porque a pessoa às vezes vai para essa área da arte. Então, tem a questão reativa de que, meu, não adianta, a pessoa desiste de um sonho. A arte é uma coisa linda. A arte é a qualidade da comunicação. Então tem gente que gosta de fazer um quadro ou cantar, ou o que for, isso é muito importante. Porque mantém a pessoa valorizando essa questão da bela ilusão, sabe? De trazer o belo, de tirar essa dureza assim da vida. Pra você ver, as coisas materiais elas são mais duras, a vida é dura. Então vem a arte para comunicar o belo, o lado bom da vida, entende? O lado de encantar a alma. Então é uma coisa muito linda. Mas tem gente que já está reativa com relação a isso. E às vezes a pessoa abandona um sonho. Tem gente que escondeu a guitarra ou o violão embaixo da cama, ou colocou num lugar para nunca mais ver, mas a pessoa ficou com uma dor aí. E a experiência fez isso. Porque a experiência disse que músico é vagabundo, que dinheiro, músico, qualquer artista, não dá resultado. Ou tem gente que quer muito ser famoso, mas gente, a arte existe para você comunicar a qualidade do que você comunica, entende? Para você tocar os corações. Lógico, consequentemente pode vir a fama, mas queira comunicar a sua arte, essa seria a ideia. Mas se você esperar, porque realmente tem o lado ruim aí, a pessoa esperar a validação, ele tem que me aceitar para eu poder mostrar a minha arte, entende? Tem gente que não vai aceitar e tem gente que vai, então corre atrás de quem vai. Só que a pessoa já tem aí pôs uma barreira. Então o que eu quero dizer, se ela colocou essa barreira, se a experiência já disse que isso é doloroso, que não dá, não tem como ninguém fazer nada. Nem nada, ninguém, porque a pessoa já colocou uma barreira aí. Então isso acontece muito com as pessoas, não em relação somente à arte, mas outras áreas. Se ela colocou um não, um impossível, a experiência já acabou com ela, essa pessoa precisa vir aqui realmente na Dianética para fazer terapia e começar a correr atrás do sim. Né? É verdade. Às vezes na própria família, às vezes dá apelido um pro outro. Eu tinha uma amiga que ela foi taxada porque ela saía com queria fazer uma coisa e voltava porque tinha feito outra completamente diferente. E um dia ela saiu para ver foi numa festa lá e de repente passou numa agência de carro, do nada, voltou com um carro, ligou para a família falando que tinha comprado um carro. Aí eles perguntaram, mas vem cá, você está numa festa, num casamento, agora você vem falar que comprou um carro? E aí, por que você não vem com esse carro? Ela falou, não, mas eu não tenho carta. Ela falou, vem cá, você arruma problema para os outros, né? Daí foi lá, buscou o carro, chegou na casa, não tinha garagem. Aí falaram para ela,
você é uma louca, você não pensa em nada, você não mede consequência. Aonde a gente vai colocar esse carro? Não tem garagem, você não tem carta. Ela falou assim, mano, é um problema, mas o que vai fazer? Agora eu já comprei. Então ela tinha esse padrão de comportamento. Ela saía e voltava sempre com uma surpresa. E a família era revoltada com ela, falava que ela tinha cabeça fraca, que ela não sabia o que ela estava fazendo. Mas, por exemplo, ela não tinha noção do que ela fazia. Só que ela fazia coisas que ajudavam a família. Aí alguém teve que tirar a carta, alguém teve que fazer uma garagem. Daí ela falou pra mim, ela falou, eu fiz uma loucura, mas no fim todo mundo saiu bem. Mas na hora de xingar eu sou a crucificada, mas ninguém tem a coragem que eu tenho. O único erro dela era não analisar completamente. Né? Não analisar, porque ela fazia coisas que não fazia sentido para o momento, mas no fim estava tudo certo. Mas o que ela ouvia de falação, que ela não tinha cabeça fraca, que ela nunca ia se dar bem na vida, que ela não sabe fazer negócio. Então, é uma situação delicada, mas às vezes uma pessoa tem um comportamento que age por impulso. Tem coisa que não dá tanto problema, mas tem coisas que dá problema porque vem da mente reativa, que é a mente que a Luciana está falando, que é uma mente que ela age assim, estímulo-resposta. A pessoa sai na rua e vê uma bicicleta e compra, chega em casa e fala, nossa, por que eu comprei isso? Né? Então é muito perigoso agir por impulso. Então fica aí uma pergunta para você. Será que às vezes eu estou saindo e fazendo umas besteiras igual essa mulher aí do carro? Pois é. Por isso que é bom analisar o contexto completo. Até vai ser melhor, né? Assim a pessoa não fica se sentindo pressionada ou mal por ela mesma ter cometido um erro e ter que resolver coisas que ela não precisava resolver tão rápido. Mas enfim, o ponto aqui, voltando a falar, que essa coisa de controle do pensamento tem o fato da inteligência que ajuda você a controlar o pensamento. O fato da experiência, mas não a experiência má. A experiência no sentido de você passar por determinada situação, saber como que é e tirar suas conclusões. Não ficar acumulando dor. Óbvio que existe um mecanismo da mente ativa, que nas outras lives falam, que você às vezes não controla isso. Não controla? Faz terapia. Não vou nem falar muito sobre isso. Faz terapia, lê esse livro aqui, ó. Se você está muito impulsivo, tem que ler a Evolução de uma Ciência, certo? Aí tem a questão também da prática. Você tem o conhecimento, treina ele. Não adianta você querer ser bom quando você teve pouco acesso ao assunto. Tem gente que lê isso aqui e quer decorar. A ideia não é decorar. A ideia é você aplicar, você compreender, você observar. Então, realmente, você criar uma prática ali, criar um hábito de usar a informação. Porque se você não utilizar, como você vai ficar bom nisso? Então, uma pessoa que se torna um bom motorista, um dia ele começou. Aí ele foi treinando, fazendo, melhorando, até que ele aumentou a habilidade. E isso acontece em qualquer área. Então, a prática é muito importante, né? É óbvio para vocês isso, certo? E a outra questão, né, Diva? Já falei de experiência, que são os próprios dados, né? Você tem informação, poder observar essa informação para ver se tem sentido. Porque não tem como eu pilotar um helicóptero se eu não tiver informação de pilotar, certo? Então, viu que eu falei de duas coisas? Mas uma coisa está relacionada à outra. Primeiro aqui, 3 ingredientes da capacidade. Observar, decidir e atuar. Isso é uma coisa. 4 ingredientes para você controlar seu pensamento. A inteligência, a experiência, os dados e o treino, né? A prática. Então isso vai realmente fazer você controlar seus pensamentos, certo? Agora, como eu falei da mente reativa, quando você não consegue controlar seu pensamento, não é nem tentando utilizar essa informação. Quando você passou pelaquela experiência de ter uma discussão com alguém, ou perdeu alguém, ou algo, ou alguma coisa tá perto, uma coisa ruim está perto de acontecer, sabe? Ou alguém tá em fase terminal, uma pessoa tá doente, não sei. Aquilo começa a deixar você aflito, deixa você aflita. E você não consegue tirar atenção. E fica com a mente trabalhando. Você acha isso normal? Isso não é normal, não. Você precisa realmente se libertar de coisas do passado semelhantes
que aconteceram, ou até das cargas do próprio acontecimento, para que você aumente o seu controle do seu pensamento. Porque se você aplicar essas dicas aí que eu dei nos minutos anteriores, e ainda assim tiver muito difícil, você precisa de audição. Na verdade, todo mundo precisa. Mas tem gente que tá um pouquinho, que tem urgência. Se você observar, veja se é urgente. Porque o tempo passa, como eu falei minutos antes aqui nessa live. A experiência só torna você mais errado. A experiência é negativa. Por quê? A experiência deixa você pior. A experiência negativa deixa você pior. A experiência de dor deixa você pior. Porque ela diz que você não deve confiar nas pessoas. E aí você generaliza, né? Ninguém é confiável. Mas o mundo tem várias pessoas e cada pessoa é diferente da outra. Ela diz que tudo que você faz não presta, que as coisas não vão dar certo, ou que você não vai conseguir porque você tá com medo, por algum motivo assim. Então essas experiências negativas, elas te param, elas te impedem de alcançar seus objetivos, te impedem de ter sucesso, te impedem de ser livre. Se você não pode controlar o que está aqui, não necessariamente no cérebro, mas na mente, se você não pode controlar o que está na sua mente, você não pode controlar a sua vida. Observa isso. Você tem uma área da sua mente que está bem problemática. Pode observar a sua vida. Acaba desenrolando também. Desenrolando não, enrolando, né? E aí você perde o controle. Se você não controla aqui, você não controla aqui. Nem vem dizer que, não, mas eu sou uma pessoa super controlada. Não. Se você tá com problema aí de não controlar algo na sua mente, aqui fora também tá com problema. Agora analisa a urgência. Se dá pra empurrar com a barriga, se você é feliz cada ano piorando um pouquinho, boa sorte. E que não venha muito tarde. E que não leia muito tarde também. É legal você saber tudo que a gente fala com base nesses materiais. É óbvio que a gente move as coisas aqui para manter as portas abertas, para disseminar, para compartilhar com você essa informação. Mas uma coisa é fato, tem milhares de pessoas no mundo que usam Dianética e usam Scientology. Tem grandes organizações em outros países. Então tem muita gente que teve resultado, por isso moveu aí o mundo para que até o espaço físico ficasse melhor. No Brasil a gente não quer fazer diferente, quer fazer no mesmo esquema, que as pessoas tenham resultado e que a gente tenha uma estrutura para outras pessoas, entende? Para que mais pessoas possam alcançar com facilidade, experimentar isso com facilidade, poder ter um material. Tem muita gente que vem aqui e tem resultado, acaba doando livro pra gente doar para outras pessoas. A gente teve na área do pessoal da área de saúde aqui, a gente entregou livros para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber, elas precisam ter informação, porque senão a experiência negativa vai acabar com você. E não é isso que a gente quer para ninguém. Se a experiência negativa estiver dominando seu pensamento, sua vida já era. Pouco a pouco, pode ser até em doses homeopáticas. Mas não tá legal você começar a ter certas doenças, se sentir mal, fica pior, está mais sério. Tem gente que depois de um certo tempo fica mais sério, já nem conversa. Então tudo isso é experiência negativa. Então vamos limpar essa experiência negativa e isso dá um grande vigor para você levar a vida de uma forma muito melhor daqui para frente. É verdade, porque o seu mundo, a sua realidade mostra a sua mentalidade. Então, se você tem uma mentalidade onde tudo é difícil, não posso, não consigo, você vai ter uma realidade com muitas dificuldades. Então, o que diferencia uma pessoa da outra é a mentalidade. Então, existe um conceito equivocado na ciência da mente, porque na mente deveria existir pensamentos brilhantes, coisas criativas. Só que ao invés de ter imaginação, tudo certinho, criativo para que você possa viver a vida dos seus sonhos, você só fica preso em coisas que não deve. Então a Dianética tem a terapia que a Luciana estava falando, que faz você fazer as pazes com o seu passado, para você ver um futuro e você possa planejar a sua vida. Você tem que ser um engenheiro mental da sua vida, você tem que construir a sua vida, mas não
colocando as barreiras logo de cara. Primeiro você sonha o que você quer e depois você vai em busca de conhecimento para ver como superar as barreiras que vão aparecer. Porque os problemas existem para ser resolvidos. E para isso você necessita de ter informação. Sem informação na mente é praticamente impossível sonhar e viver a vida. Porque a vida, quando uma pessoa vive sem informação, ela só faz besteira. E não adianta querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então é muito importante você ter conhecimento e ter uma mente em bom estado, porque é a sua única garantia. Não tem saída. Ou você busca conhecimento, ou vai sofrendo até chegar uma hora que você se entrega e fala, nossa, a minha vida não valeu a pena. Então a pessoa às vezes busca a felicidade fora dela, só que a felicidade está dentro dela. Então dentro de você existe um mundo encantador, mas você tem medo de enfrentar, então vai ficar devendo a sua vida, fazendo com que ela sempre fique menos e menos e menos, quando você poderia viver uma vida assim fantástica, cheia de sucesso e sendo mais feliz. Isso que é o importante. Exato. A nossa palavra aí de ação e o que a gente quer e o motivo que a gente faz a live é só para duas coisinhas. Para mais nada. Devolver a liberdade e dar a consciência. Liberdade sem consciência se torna um fracasso, porque a pessoa se torna libertinagem, né? E a pessoa faz um monte de besteira. E consciência sem liberdade é o verdadeiro erudito, a pessoa é muito sábia, mas a vida da pessoa é horrível. Por quê? Porque a mente está controlando. Então a liberdade e a consciência tem que estar ali, ó, lado a lado. Como que a gente trabalha esses lados? Consciência através de informação. Você vai observando. Por exemplo, quando uma pessoa... Isso aconteceu comigo. Quando eu não dirigia, sei lá, em 2005, 2006, por aí, eu não tinha noção das faixas seccionadas, das placas, eu não tinha noção de várias coisas. De o que significa, se é duas, se é uma faixa seccionada, sabe? Eu não sabia, eu não tinha essa noção. Depois que você tira a habilitação, que você vê lá, faz o curso certinho, você vai tendo mais consciência. Então eu só estou dando um exemplo para você de como que a informação traz a consciência. Por exemplo, eu fiz um outro curso de competência e liderança num navio lá da Dianética e parte do curso é fazer um treinamento de bombeiro ou de quando acontece algum tipo de incêndio. E tem umas coisas que eu chamo sprinkler, que tem assim no teto, quando tem um caso de incêndio, que joga água, que jorra, eu não observava nada disso. Para que serve o extintor? O que é de papel, fogo ou elétrico? Então eu não sabia, não tinha consciência, não tinha informação, nunca observei qual é o tipo de extintor, como que é a boca do extintor, para que serve dependendo da situação. Então conforme você vai aprendendo, você vai tendo consciência, isso é inevitável, entre outras coisas na vida. Com certeza teve coisas que antes de você estudar você não tinha noção, você fala, então para isso serve isso. E é isso que a Dianética faz em relação à vida. Às vezes está na cara, é óbvio, mas no material está muito codificado, tá blá blá blá, olha isso, aí você vê blá blá blá, não é que é mesmo. Então é isso que acontece, então por isso o estudo eleva o nível de consciência. Você pode adquirir a informação e observar e falar, nossa, não tinha percebido. E aí tem outro lado, que é o lado da liberdade. Uma vez que você tem a consciência, você também tem que ter liberdade. Por quê? Você tem informação, mas você pode ter uma amarra, sabe? Você quer ir e tem um negócio lá engatado e você não vai. Por quê? Por causa das experiências negativas do passado que a gente fala... chama de mente ativa, né? O conteúdo dessas experiências negativas estão todas aqui na mente ativa. Então essa mente ativa faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. Você já falou? Já fez? Ou pensou coisas que você não queria? Coisas que saíram totalmente do seu controle. Você precisa ali tomar uma decisão, mas você não consegue. Você precisa falar
mas você não consegue. Ou você precisa se restringir, mas você também não consegue. Você precisa parar de comer, mas você tá lá, ansioso pra comer. Ou você precisa tomar uma decisão, mas você não consegue. Tudo isso o quê? Tudo que te impede de você aplicar o seu conhecimento. Às vezes você até tem a teoria, mas você não consegue pôr em prática, porque você tem aí uma trava, e isso está ligado às experiências passadas, que é a mente reativa. Então, quando você tem uma experiência ruim, essa experiência te paralisa, fala, não faz isso e você não faz, ou faz isso e você faz, depois você fala, nossa, o que eu fiz? Então, tudo isso vem de uma mente reativa. E essas experiências negativas fazem você fazer coisas que você não devia fazer. Faz você ter o pior resultado. E foi você que criou esse resultado. Às vezes você fala, nossa, que merda que eu fiz. Faz você paralisar. Às vezes você precisava ir abrir uma empresa, tem uma ideia muito boa, mas você tem medo por causa da crise, por causa disso, por causa daquilo, e sua mãe falou que não era bom. Você sabe que ia dar certo, mas você não sabe se ia dar certo, aí você fica, vai, não vou, vai, não vou, não vai. E a vida passa. E aí jaz uma pessoa frustrada, né? E de repente você tem um monte de propósito aí falhado, começou, não acabou, casou, fracassou, teve um filho, esse filho desinvestou para fazer coisa errada, então você começa a criar coisas ruins para sua própria vida. E aí você busca um tanto de informação e tenta isso, tenta aquilo, respira e dorme, acorda, e tenta fazer um monte de prática. E é como se você estivesse doente e tomasse vários tipos de remédio. Não sabe nem se funciona, ou não funciona nada. Então por isso até que a gente fala, se for usar dianética, dá só uma pausinha nas outras coisas, vê se funciona. Tá fazendo outra coisa? Faz outra coisa. Para de misturar com dianética também. Então esse negócio de misturar coisa também não é muito funcional, faz uma salada na sua mente e não resolve. A nossa metodologia é muito exata. Você vai fazer ela, faça muito bem feita. Pra depois dizer se funciona ou não. Mas faça muito bem feita. Ela funciona. Tá muito claro aqui. É uma ciência. Isso não é uma brincadeira. Isso foi cuidadosamente desenvolvido, cuidadosamente testado, organizado. E você pode comprovar por você. Realmente, a dianética é uma terapia muito rápida. Então, não é feitiçaria, é pura tecnologia. Dianética é fantástica. Não tem nada igual. Eu já fui em muitos lugares, mas eu nunca imaginei que dianética fosse tão rápido. E hoje eu estou aqui, uso e recomendo. Realmente vale a pena conhecer dianética. Se você está passando por uma crise existencial, está na hora de você ver as coisas mais de perto, porque a crise não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não tem como você viver uma crise só vendo as coisas e ficando assustado. Tem que ver o que está acontecendo dentro de você, o que mentalmente está abalando. E a dianética é especialista no tratamento mental. Então mude a sua forma de pensar, mudando a sua mentalidade. E viva a vida mais tranquila, na boa. Deixa de ver as coisas em preto e branco. Passa a ver a vida mais colorida. Vale a pena procurar a dianética. Exatamente. Bom, gente, então aí eu faço a pergunta que eu fiz no início da live. Quem está controlando é os seus pensamentos ou o pensamento está te controlando? Então qualquer coisa assiste a live de novo para você ver bem isso. Quer fazer alguma pergunta? Quer falar comigo? Pode falar. Pode até mandar uma mensagem lá no 11 20 94 42 14. A gente tem um Telegram. Eu vou colocar aí no Telegram amanhã por que as resoluções de ano novo muitas vezes não funcionam. Porque nessa época tem um monte de gente querendo renovar, né? Época de renovação, mas vamos fazer funcionar, né? Então, vou falar sobre isso, tá? Eu vou postar no Telegram da Dianetic Scientology. Acho que se você também mandar uma mensagem pro meu telefone pessoal, que é o 11 980 47 0846, eu mando para você o link do Telegram, caso você não esteja conseguindo entrar, tá bom? Então entra lá no grupo do Telegram.
Outra coisa, toda terça a gente tem as lives 20h45, é sagrada, tá bom? Inclusive, essa é a terça praticamente aí da semana do Natal. Muito obrigada a você que participou, muito obrigada a você que vem assistindo, acompanhando. Eu desejo realmente excelentes festas para você, um ótimo Natal. Semana que vem ainda você vai me ver, toda terça eu tô aqui. A Diva tá aqui, a gente tá falando muito dessa questão aí de como levar a consciência e a liberdade para as pessoas. É isso que eu desejo para você e é isso que a gente procura fazer, tá? Que você realmente leve seu nível de consciência, seu nível de liberdade, que sem isso, ok, a sua felicidade ela vai estar realmente abalada. Então eu desejo isso e muito mais. Então tenha uma excelente semana, excelente dia de Natal aí com seus familiares, com você mesmo, isso é muito importante também. E agradeço muito a sua participação, tá? Um super abraço, Feliz Natal. Quer ver onde a gente tá nas redes sociais, Facebook, YouTube e tudo mais? Acesse o site www.dianeticadobrasil.com.br/bio. A gente tá no Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Genetic Scientology Brasil, ok? O WhatsApp eu já passei. Então, terça-feira, lives. Sexta-feira tem os vídeos de Scientology. Essa sexta-feira vai ter Sexta de Natal. A vida continua, a gente não vai parar, tá bom, gente? Então, obrigado pela sua participação. Bom Natal aí pra você, uma boa noite.